Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gelino, da Brasil para Cristo, em Mozarlândia. Agradeço a Deus por esta oportunidade, a nossa pastora presidente, pastor Eloide, e ao seu amado filho, nosso pastor Gedão Júnior. Vamos estudar sobre capítulo 9 de Êxodo. Estaremos falando sobre o capítulo 9 de Êxodo, onde diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixar-los ir, e ainda por mão forte os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre o jumento, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Aqui é a quinta vez que Deus envia Moisés a Faraó com a ordem de deixar o povo ir. Talvez Moisés estivesse cansado ou desencorajado, mas continuou a obedecer. Isso nos ensina que se temos ordem de Deus, mesmo que nós estejamos cansados, mesmo que nós desencorajamos, mas não podemos desistir. Devemos persistir. Amém? E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor essas coisas na terra. Versículo 6. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Toma os punhos da cinza cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. E se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Irmãos, eu quero ler um comentário aqui. Faraó teve muitas oportunidades para dar atenção aos avisos de Moisés, mas finalmente Deus parecia dizer: Está certo, Faraó, será do seu jeito. E o coração de Faraó tornou-se
permanentemente endurecido. Deus endureceu o coração de Faraó intencionalmente, anulando o seu livre-arbítrio? Não. Ele apenas confirmou que Faraó livremente escolheu resistir a Deus. Simplesmente isso. Era a escolha de Faraó resistir a Deus. Porque ele se sentia um deus. Era adorado ali no Egito, era tido como cabeça, como maioral, e para ele só existia o Egito. E ele se sentia também, com toda certeza, um deus. E por isso, era dele aquele instinto de não obedecer, de não humilhar, de não fazer com que o povo saísse, ou deixar com que o povo saísse. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, as pessoas devem tomar cuidado, porque muitas das vezes a pessoa passa a resistir, passa a criar resistência a Deus, à palavra de Deus, ao chamado de Deus, passa a querer escolher hora, passa a querer escolher tempo para fazer, para obedecer, para servir a Deus. E isso é um perigo, porque através da resistência, pode ser que chega um momento em que será tarde, em que a pessoa vai querer ouvir e não tem como mais ouvir. Então, este é o comentário que eu queria ler sobre a resistência de Faraó. Continuando, versículo 13 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saiba que não há outro como eu em toda a terra. Aqui, irmão, com toda certeza, eles iriam começar a reviver lá do início, lá da vara jogada e se tornando em serpente, do que aconteceu de lá para cá. Iria se acender no coração deles, iria começar a surgir as meditações de tudo, de todas as pragas enviadas por Deus, das que já tinham sido enviadas e as que ainda iria acontecer. Porque agora tem estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, para que sejais destruído da terra. Mas devera para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmãos, está tão provado, né? Que se o Senhor quisesse era destruir Faraó, ele tinha feito lá no início, com toda certeza. Ele não estava querendo destruir Faraó. Ele estava querendo que ele fosse reconhecido por Faraó e por todo o Egito que ele era o Senhor. E não somente Faraó e o Egito. Que também isto estava sendo mostrado para os hebreus, para os israelitas, que ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso, como ele diz na sua palavra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, o que ele queria e que estava trabalhando para isso.
tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor no seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Deus maravilhoso esse nosso, irmãos. Que Deus esse nosso. Dentro dessa situação ele ainda avisa a Faraó, é amanhã que eu vou fazer. E junta o gado, junta tudo. Quero ver se vocês estão confiando. Quero ver se vocês estão confiando na minha palavra. Quero ver se vocês estão confiando no que eu sou. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu a sua vara, porém o Senhor, Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir. Não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Nós vemos aqui, né, irmãos, sobre o gado. Parece que dá assim, né, se todo o gado dos egípcios foi morto durante a praga anterior, né, a pestilência, como os escravos de Faraó guardariam seu gado? Aqui a ordem era guardar o gado para não morrer, mas com certeza naquela praga da pestilência morreu os que estavam desabrigados, que estavam no campo.
Com certeza sobrou muitos animais que estavam nos abrigos, né, nos currais, e são esses que era para serem juntados. Teve alguém que creu e fez, mas teve outros que não. Após ter prometido que deixaria os hebreus partirem, Faraó imediatamente voltou atrás, ocasionando ainda mais problema para a terra. Tal atitude revela que seu arrependimento não era real. E quando qualquer pessoa finge um arrependimento, ele não causa dano só a si próprio, mas ele causa o dano a outras pessoas que estão à sua volta. Isso é o que aconteceu com Faraó e que estava acontecendo ali. Nós vemos que maravilha que aonde estavam os filhos de Israel, em Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva, não havia pestilência, e ali Deus estava mostrando para eles que eles poderiam obedecer o seu líder Moisés e seguir com ele, porque Deus era com eles. E Deus era com Moisés. Era enviado para que eles fossem liderados por ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Até a próxima, capítulo 10. Amém? Esteja na paz do Senhor, todos vocês, em nome de Jesus. Amém.